Mas e por que católico, então, da onde veio os católicos acreditarem em santos? Sim. Por quê? Vem quando o cristianismo, que era perseguido pelo Império Romano, passa a ser aceito pelo Império Romano. Aí a história... o que acontece? A gente tem o início do Império Romano lá com Júlio César, aí depois você tem o Otávio César, aí você vai tendo os Césares, né, que são os imperadores romanos. Só que chegou um momento que você tinha 4 imperadores ao mesmo tempo. Tá? Ou, na verdade, 2 imperadores e 2 Césares, que eles chamavam de tetrarquia. O Império Romano era dominado por 4 pessoas. E aí, um dos imperadores chamava Constâncio Cloro. E esse Constâncio Cloro, ele tinha uma ideia de restaurar o Império Romano para um único imperador. Então, o que acontece? Quando o pai o Constâncio Cloro morre, em vez de haver uma reunião no Império Romano de escolher quem vai ser o substituto, os soldados de Constâncio Cloro nomearam o filho Constantino como imperador. Sim. E os outros imperadores e Césares não aceitaram. Então, ele teve que fazer uma guerra interna para justificar que ele tinha direito de ser imperador também. E aí, ele cria uma propaganda baseada no que o pai falava, um só Deus e um só imperador. Que ele queria ser o imperador sozinho. Então, ele monta uma estratégia muito sábia, porque ele percebeu que os cristãos, apesar de serem perseguidos, a gente está falando do ano 300 depois de Cristo, os cristãos, apesar de serem muito perseguidos, era uma parte enorme da população do Império. Então, boa parte do Império Romano era composta por cristãos. Então, se ele tivesse o apoio dessas massas, ele conseguiria chancelar a sua ideia de não só ser aceito como imperador, mas ser o único imperador. Então, ele cria esse slogan, um só Deus e um só imperador. Ele diz que ele estava passando por uma ponte e ele teve uma visão de uma cruz, e nessa cruz estava escrito em latim, in hoc signos vinces, ou seja, com esse símbolo você será vitorioso. Então ele diz que foi quando ele viu essa cruz que ele teve esse insight, se eu me tornar cristão eu vou ser vitorioso. Inclusive a gente vê muito na Igreja Católica, tem essas letras I-H-S. Sim. É in hoc signo, com essa imagem, é o que Constantino viu, né, nessa ponte, que é a Ponte Milvius, né, é a visão da Ponte Milvius. Então ele começa com essa propaganda, um só Deus e um só imperador. Só que aí você vai ver que ele consegue o apoio dos cristãos, eles falam, se eu for consolidado como único imperador, não vou perseguir mais vocês. Inclusive, a gente vai tornar o império um império cristão. Aí o pessoal, opa, então vamos apoiar esse cara, ganhou um poder terrível. Só que quando ele consegue isso, ele continua fazendo enormes atrocidades, né? O Código Penal dele é horrível. O escravo que se levanta contra o seu senhor tem que pegar chumbo derretido e jogar pela garganta. Nossa. Um cristão não faria isso, né? Uhum. Sim. Ele matou se eu não estou enganado, ele matou a própria mãe, que depois virou a Santa Helena, afogada. Ou a própria esposa, se eu não estou enganado. A mãe era Helena, mas ele matou a própria esposa por causa de uma conspiração da mãe. A mãe, essa mulher tá te traindo aí. Ele foi lá, afogou a esposa. Ele continuou fazendo o papel de sumo pontífice, que era o sumo sacerdote do Império Romano. Pontifex Maximus, né? Ele, nas festas do Deus Sol, que era o Sol Invictus, o imperador tinha que sacrificar uma pessoa. Um ser humano, o cara mais belo e mais forte do exército era escolhido para ser entregue aos deuses, ao Deus Sol Invicto. E aí ele fazia esse sacrifício, mesmo já teoricamente cristão. Dizem que ele foi batizado só no leito de morte, ele nem se batizar, ele tinha se batizado. E aí, quando ele unifica tudo, o que ele faz? Ele transforma o Império Romano num império teoricamente cristão, mas na verdade continuou sendo a religião romana, só adaptando os nomes. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o deus Marte virou São Cristóvão, Pedro virou o deus Saturno e por aí vai. Então, continua sendo uma religião com vários deuses, cada deus para uma coisa, ou cada santo para uma coisa, né? O santo casamenteiro, o padroeiro das viagens, o padroeiro disso e daquilo. Então, eles incorporaram toda a liturgia Mudam-se os nomes, né? um secretismo, né? Como fez no Brasil, né? O pessoal que vinha da África para adorar, cultuar os deuses deles, né? As entidades eram perseguidos. Então, ele estava adorando Iansã e o cara falou, esse culto é o quê? É Iansã? Ele falou, não, Santa Bárbara. Então, eles mudaram o nome para fazer uma adequação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi aí que o negócio se distanciou da Bíblia. Pelo que a gente vê na Bíblia, né? Não bate. Não tinha padre, não tinha celibato.
o rito era completamente distinto, né? A gente vê toda essa liturgia toda rígida, né? Super formal. Então, aí tem as imagens de escultura, né? Os primeiros cristãos não tinham imagem, todo mundo sabia que isso era princípio básico que diferenciava o judaísmo e o cristianismo das outras religiões. A gente só tem um Deus e a gente não tem imagem, era a diferença elementar, né? Aí, de repente, tem imagem e aí entram todas essas coisas, né? Aí eles envolvem toda a liturgia da missa. A missa, por exemplo, a liturgia da missa é o padre recebe poder para fazer Jesus morrer na cruz de novo, né? Quando ele faz a transubstanciação, que é transformar a hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então ele tem o poder de transformar aquela hóstia em Jesus e crucificar Jesus de novo. Só que o livro de Hebreus fala que Jesus, de uma só vez, fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então, tem missa todo dia, né? De domingo a domingo. Eles acham que eles precisam ficar fazendo várias missas para ficar crucificando Jesus novamente para ir limpando o pecado das pessoas. Mas a Bíblia fala que foi um sacrifício único. Perfeito, não precisa ficar sacrificando novamente, entendeu? Então é aí que o negócio se distancia. Eu não fico olhando assim, o padre fez maldade com criancinha. Eu falo, tem pastor que faz também. Isso pra mim não traz nenhuma... ser humano. Não vai ser a característica de uma religião ou outra. Eu fico pensando, tá na Bíblia o que está sendo feito ou não? É claro que tem várias coisas na igreja evangélica que também não estão. Um exemplo, essa teologia da prosperidade. Vem para Jesus, você vai ficar rico. Isso é satânico também, é diabólico, né? Tem uma série de coisas que estão ali que eu falo, pelo amor de Deus, né? E como é que surgiu a igreja evangélica, Daniel? Então, a igreja católica, ela enfrentou várias críticas e resistências por isso, de ter se distanciado da simplicidade do evangelho. Ficou um negócio muito pomposo, muito poderoso. Ela se consolida com o imperador Carlos Magno, né? O Carlos Magno, ele cria um novo império romano chamado Sacro Império Romano Germânico, em que você tem uma aliança entre Roma e os príncipes alemães, né? Por isso que é romano e germânico. E aí a igreja tem um poder muito grande, você tem várias famílias da nobreza que são príncipes e são bispos ao mesmo tempo, né? Então você tinha o príncipe-bispo, o cara ele controlava o poder religioso e o poder político ao mesmo tempo, virou uma mistura, né? Jesus era bem contra essa mistura, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? O meu reino não é desse mundo, então ele não gostava de se misturar com a política. Envolve a religião política, né? O império vira uma administração cristã, germânica e tal. E aí começa a surgir vários grupos falando, acho que a gente se desviou, né? Tem os cátaros, tem o Naziano, Cipriano, são vários caras que começam a tentar trazer de volta para o evangelho. Aí você tem um cara na Inglaterra chamado John Wycliffe, que ele traduziu a Bíblia, ele falou, vamos voltar para a simplicidade. Prenderam o cara, botaram em prisão perpétua. Depois, hoje na República Tcheca, né, era na Boêmia, a antiga Boêmia, um cara chamado John Hus, ele também tentou, vamos voltar. Mataram o cara queimado, botaram fogo, o cara queimaram vivo. E aí, de repente, surge o Martim Lutero, né? Martim Lutero, ele consegue fazer essa reforma com o apoio dos príncipes também. Acabou rolando mais uma vez um apoio do governo secular. O Martim Lutero, ele era um monge agostiniano, ele era filho de um advogado famoso e o pai queria que ele fosse advogado, mas ele falou, não, eu quero ser padre porque eu quero servir a Deus. Só que ele foi estudar teologia, né? A gente está falando de um cara hoje na Alemanha, né? Antigamente era lá em Wittenberg, né? Na cidade alemã que existe até hoje. Então ele vai estudar teologia e ele só vê um Deus que pune, né? Que joga no inferno, que mata, que destrói. Aí ele falou, cara, eu não consigo amar esse Deus é um carrasco. E aí ele falava isso pros bispos lá, os líderes, e os caras falavam, vai estudar mais. Aí isso foi um erro, né? Porque vai estudar mais. Aí quanto mais ele estudava, ele falava, não consigo amar esse Deus. Cara, estuda as escrituras. E ele começou a estudar as escrituras, ele falou, não, deve estar errado essa tradução no latim, eu quero estudar no original hebraico. Aí ele conheceu um cara chamado Philip Melanchthon, esse cara ensinou hebraico para ele. Ele começou a ler a Bíblia no texto original hebraico. Ele falou, cara, isso que eu tô lendo na Bíblia não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo. Entendeu? Aí um dos superiores falou, vai fazer uma peregrinação para Roma. Ele estava na Alemanha, né? Na época não tinha Alemanha. Ele, vai para Roma que você vai ver o Papa, isso aí vai dar uma motivação maior para tua fé. Aí ele chega lá em Roma, os caras estão vendendo o prego da cruz
Jesus, se você comprar esse prego, você deixa de ir pro purgatório não sei quantos anos. Aí ele voltou pior, ele falou, pô, os caras estão vendendo pedaço da cruz, prego. Que isso? Isso chama simonia, né? Porque Simão, o mago, foi um cara na Bíblia que quis comprar e vender as coisas sagradas, né? Então ele chama de simonia. Aí o cara ficou irado, mas ele ficou ali na dele, né? Até que trocou o Papa, né? Era o Papa Júlio II e entrou o Papa Leão X. O Papa Leão X era da família nobre italiana chamada família Medici, né? E ele falou, eu quero embelezar Roma. Aí os caras falam, ok, vamos embelezar Roma. Mas aí os administradores do Vaticano falaram, mas a gente vai tirar dinheiro de onde para fazer isso tudo que você quer fazer? Fazer a Praça de São Pedro, essas coisas maravilhosas. Como é que a gente vai pagar Michelangelo para fazer a Capela Sistina? Aí falou, não tem problema, a gente institui um ano de jubileu. O cara, pô, mas ano de jubileu é 50 anos, né? Não dá para instituir, tem que esperar até chegar o próximo 50. Ele falou, não, é ano de jubileu especial. Está instituído o ano de jubileu. Aí o que aconteceu? Lá na Alemanha, eles mandaram um cara chamado Johann Tetzel, e ele que ia cobrar vender as indulgências, né? Como é que era a indulgência? Ele chegava numa cidade, reunia todo mundo na praça, a gente está falando em 1517, e ele falava assim, olha, ele lia abria um papiro, assim, um documento, né? E falava, eu aqui, Johann Tetzel, como representante do Papa, instituo o ano de jubileu. Qualquer um que jogar a sua moeda nesse baú, quando a moeda tocar no fundo do baú, a alma da sua tia, da sua vovozinha que está no purgatório vai subir e vai direto pro céu. Você fala, caramba, achei que eram os crentes que vendiam terreno no céu. Pô. Eu achei que era a gente evangélico que vendia. Então a gente já aprendeu a vender terreno no céu com eles, pô. Uhum. Aí ele falava exatamente isso, com o tilintar do barulhinho da moeda no fundo do baú, a alma da sua vovozinha sobe aos céus. E aí todo mundo começou, poxa. E ele fala, quem não salvaria a sua querida vovozinha com poucos ducados, né? Que era a moeda dela. Aí todo mundo jogava a moedinha lá. O Martinho Lutero pegou esse cara pela gola e falou, sai daqui que isso é mentira. Se você passar da ponte pra cá, eu te arrebento. Aí o cara ficou com medo, saiu. Só que aí o povo atravessava a ponte e ia lá continuar pagando a indulgência. Acreditando, né? E tinha a indulgência plenária, que o cara comprava, pagava mais caro, ele era perdoado de todos os pecados passados e todos os pecados futuros. Então o cara pagava isso e falava, pô, aquele cara que pegou minha mulher lá, que pulou a cerca, eu vou lá, vou matar ele. Ele ia lá, matava o cara e comprava indulgência. Meu Deus. Então, alguns livros de história vão dizer que por onde esse negócio da indulgência passava, o crime aumentava. Porque Sim. o cara pagava e já estava perdoado, comprava alguém, matava alguém. Já comprava mais pecado. Ele pagava antecipado, né? Tô a fim de matar o vizinho, tem pago crédito, aqui e mato. Né? Fazia um créditozinho, né? Que loucura. E aí o Martinho Lutero fica muito preocupado com isso, ele escreve 95 argumentos pelos quais está tudo errado. As indulgências, o negócio de vender a salvação. Aí ele escreveu isso em latim para o povão. O povão, a maioria era analfabeto, né? Então ninguém lia. Mas o Gutenberg já tinha inventado a prensa, né? A prensa de Gutenberg facilitou fazer livros e panfletos. Então ele pregou isso na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, só que para abrir um debate teológico. Só que aí o pessoal traduziu isso para alemão e começou quem sabia ler e chegava na praça, caramba, olha só o que o monge Martinho Lutero escreveu. Se o Papa é tão bonzinho, por que ele não libera acesso aos céus de graça? Tem que ficar cobrando. Os caras, mas é verdade. Aí começou um caos, meu, começou um movimento. Os caras começaram a querer quebrar tudo. O Martinho Lutero, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, é um debate teológico. Aí ele começou a participar de vários debates, né? E aí ele chegava nos debates, vinha aqui argumentar, ele arrebentava com os caras nos debates. E aí tinha um grande teólogo da época chamado John Hack, e ele esculhambou o cara, um debate venceu, né, o cara. E aí, nessa época, o imperador era o Carlos V, né? Que era da Espanha, mas era da família Habsburgo. E aí o Carlos V pediu para reunir todos os teólogos e mandou chamar o Martinho Lutero. O Martinho Lutero falou, poxa, isso ficou conhecido como dieta de Worms. Dieta é quando eles paravam tudo para decidir alguma coisa. A nossa palavra dieta de alimentação vem daí, né? Quando você para de comer certas coisas. Então, na dieta de Worms, o Martinho Lutero foi lá, mas foi com medo. Ele falou, acho que esses caras vão me matar, igual fizeram com os outros que vieram antes. Só que aí o imperador deu um documento para ele chamado salvo-conduto. Ele falou, pode vir que eu, imperador, garanto que não vai acontecer nada com você. Aí ele chega lá diante dos teólogos e aí ele pronto para o debate, né? A gente estava falando de debate mais cedo, se preparou para o debate. E aí o arauto lá do imperador bota um monte de livro dele numa mesa e fala assim, esses livros são seus? Ele falou, sim.
Aí ele falou, você tem certeza que foi você que escreveu esse livro? Ele falou, fui eu que escrevi. Você renega o que você escreveu nesse livro ou não? Ele falou, não renego, foi eu que escrevi. Aí ele falou, você tem certeza? Ele falou, peraí, eu achei que a gente ia debater teologia. Já começa assim, eu tenho que renegar meus livros? Se eu não renegar, o que vai acontecer? Aí o cara, não sei, pode ser que fique ruim pro teu lado, né? Aí ele pensou, mas o imperador me deu salvo-conduto. Aí ele meteu uma jurisprudência que atrapalhou o negócio. Sim. Eles estavam dando a chance pra ele. Renega o que você falou ou a gente te mata. Só que ele falou, mas vocês não me deram salvo-conduto? Aí o cara falou, só um minutinho então que eu vou conversar com os advogados. Aí o imperador falou, e agora? Eu não posso matar o cara que eu dei o salvo-conduto. Aí um teólogo falou, você não precisa manter a sua palavra com um herege. Ele é um herege, pode matar. Aí o que aconteceu? Sequestraram Martim Lutero, ele achou que ele ia morrer, mas foram os príncipes alemães que sequestraram ele, porque os príncipes estavam achando maneira a briga. Que eles pensaram, se a gente romper com Roma, a gente não vai precisar mais pagar imposto para Roma. Oh, que loucura. Entendeu? Olha da onde Lógica. vem o negócio. Cada um pensando na Bíblia e o outro pensando na grana. Sim. Aí eles falaram, não, a gente vai te apoiar nessa revolução aí. Aí o negócio vira uma espécie de revolução. O Duque Frederico II da Prússia foi esse príncipe que escondeu Martim Lutero no castelo dele. Martim Lutero sumiu, todo mundo achou que ele tinha morrido, né? E aí, quando ele ficou escondido, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então, esse foi um dos maiores avanços culturais da história, porque as Bíblias nos países não tinha na língua local, só tinha em latim. Então, o povão era analfabeto e mesmo alfabetizado não ia conseguir ler porque estava em latim. Então, ele cria a Bíblia em alemão. As decisões de gramática que ele fez viraram a gramática oficial da língua alemã. A gramática oficial da língua alemã é baseada na Bíblia de Lutero. Ele que escolheu as regras da gramática. Então, assim, foi um avanço cultural enorme. Eles começaram a alfabetizar as crianças para poder ler a Bíblia, né? Com essa ideia. Então, assim, os países começam... A educação avança muito, né? Surge essa ideia de uma democracia, de uma república. Mas é claro que em cima dessa revolução que Martim Lutero está fazendo, e aí ele cria... A igreja evangélica surge aí. Ele com a igreja luterana. Depois surgem os anabatistas, Anabatista vira batista, e surge na Suíça tem um cara chamado Zwinglio, que aí ele vai criar a igreja presbiteriana. Então as igrejas evangélicas vão surgindo assim. Só que é óbvio que nessa de, vamos contestar o poder de Roma, daqui a pouco eles estão falando, vamos contestar o poder de Deus e vamos contestar a existência de Deus e vamos criar também o marxismo, né? Então essa revolução de Martim Lutero, ela acaba inspirando um pouco os outros movimentos revolucionários. Sim. É claro que Martim Lutero não tinha essa visão de vamos matar todo mundo igual Marx falava, né? Tem gente que acha que ele não fala isso, mas o Manifesto do Partido Comunista, no penúltimo parágrafo, ele fala assim, nós comunistas não temos o desejo de esconder nossas reais intenções que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente. Nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Então ele está falando que vai derrubar violentamente a ordem vigente. Martim Lutero não falava isso, mas começa uma série de revoluções, né? Tem a Revolução Francesa, que é a Revolução Burguesa, depois tem a Revolução do Proletariado lá com Marx. Então desencadeia um monte de problemas disso, né? Mas as igrejas evangélicas surgem desse trabalho do Martim Lutero, que em 1517 pregou ali as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então, desde 1517 que tem essa divisão. E aí aconteceu um negócio interessante, porque a Bíblia o Antigo Testamento dos judeus, quando a Igreja Católica forma a Bíblia, eles acrescentaram vários livros que não tinham sido considerados inspirados por Deus. Então, Martim Lutero fala, vamos retornar o Antigo Testamento à Bíblia original que os judeus usam. Então, a Bíblia evangélica acaba tendo menos livros no Antigo Testamento, porque eles retiram os livros que foram acrescentados depois. Caramba, Daniel, ó, que história, hein, pessoal? Já mereceu aí, ó, o botãozinho de curtir. Né? O homem aqui é uma enciclopédia.